Eu vou chamar um loop aqui. Eu poderia muito bem colocar isso aqui do lado de fora e só chamar o loop caso isso acontecesse, né? Vamos fazer assim então. Ele vai continuar chamando o método, porém ele vai executar o loop, na verdade, só se o play estiver ativo, ok? Então vamos criar esse método loop agora. O loop vai ser a execução da própria animação e dos próprios updates, né? É aqui que a gente vai poder trabalhar as nossas sequências. Aqui a gente vai ter que atualizar os nossos frames, né? É aqui que a gente fala que passou de um frame para o outro. E como que a gente pode fazer isso? A gente já sabe que ele vai atualizar os frames por segundo, vão estar contados da forma correta, porque quem está trabalhando em cima disso é o nosso timeout aqui. Então a cada vez ele vai mudar o frame, só que o frame é o índice de um array, né? Então no caso lá de novo do Pterodactyl, eu tenho o índice 0 e o índice 1 para esse array, né? E quando ele chegar no índice 1, quando ele for para o próximo, ele tem que voltar para o 0, né? E isso vai ser um comportamento que deve se repetir para qualquer número de quadros que eu tenha no array. Ele tem que chegar no último e voltar para o 0. Eu posso fazer isso da seguinte forma. Cadê a classe? Aqui. Posso fazer isso da seguinte forma. Posso imaginar aqui já um setState que vai setar o frame, frame mais 1, tá? Frame mais 1, porém, olha só, eu vou fazer um módulo do meu sequences sequence.length. Isso aqui me dá o quê? Vamos fazer um teste com isso. Vamos fazer um teste aqui. Eu sempre fazer esses testes na hora que eu estou pensando para ver se já vai dar certo. Qual é a ideia? Se eu tenho um array com... Vamos ilustrar aqui, Cuts. Se eu tenho um array com duas sequências de animações, 2 frames, né? Eu posso dizer que se o meu frame atual, vamos lá pegar o código aqui, se o meu frame atual é 0 mais 1, então ele vai ser 1, né? 0 mais 1 é 1. Então ele vai ser 1 sobre o módulo do meu array length. Então vai ser cuts length. Né? Então, se eu tiver no meu índice 1, é 1. Vamos lá também aqui, se eu tivesse no meu índice 0, a resposta é 0. E agora, se eu tivesse no meu índice 1 e fizesse um mais 1, que é o que eu sempre estou fazendo aqui, então ele iria para o 2. E eu não tenho um índice 2 aqui, isso seria o meu terceiro elemento, eu não tenho um índice 2, mas eu estou fazendo um módulo do length, eu estou fazendo um módulo de 2. O módulo é o resto da divisão, ou seja, o que acontece aqui? Eu teria 0 de novo. Então eu consigo fazer ele ir até o máximo dele mesmo, e quando ele ultrapassar esse máximo, ele volta para o 0. Ou seja, se eu tenho aqui um cara que começa, um índice 0, beleza. Se eu chegar e falar para ele, soma mais um aí e pega o próximo do índice 1, ok. Agora soma mais um e pega o próximo do índice 0, ele voltou para o primeiro. E aí o que o programa vai continuar fazendo? Soma mais um, então vai para o 1. E assim volta desde o começo, e a gente não tem perigo dele sair fora, estourar esse array, tá? Então essa é a ideia aqui dessa atualização. Por isso o módulo, beleza, pessoal? Eu preciso extrair essas variáveis, óbvio.
Aí me faz muita falta a tipagem, porque ele poderia estar me acusando dos erros aqui já. Mas vamos lá, vai. This state. E eu preciso extrair o frame que eu estou usando aqui. Né? E aqui a gente tem sequences e sequence. Isso a gente está extraindo de props. A gente tem aqui sequences e, quer dizer, a gente extrai o sequence. A gente tem que extrair também sequences. Beleza. Isso aqui ele já vai conseguir atualizar para a gente os nossos frames com base no nosso FPS. Olha que legal. Uma coisa que pode acontecer aqui é que o play pode mudar. Eu acho que não vai ter esse perigo, né? Se o play mudar para false, ele vai parar o loop, mas o timeout vai continuar acontecendo, e se o play muda para true, ele volta o loop. Beleza, tá ótimo. Ok, vamos continuar aqui de onde a gente parou. O que a gente precisa agora? Agora que a gente tem o frame, a gente sabe exatamente qual é o frame ativo da sequência, a gente pode fazer ver qual que é o corte corrente, né? O corte ativo. Então vamos colocar aqui um corrente cut. E esse current cut vai ser igual a sequence cuts frame. Esse vai ser o índice do cara ativo. Vamos colocar aqui uma extração usando deconstruct. Ok. A gente tem o frame ativo agora do momento, né? O que a gente precisa fazer com esse frame ativo? Nesse frame ativo, lembra que a gente tem aqui um objeto rect da ativação, né? É aqui que a gente tem essa instância. Então a gente pode muito bem usar as propriedades x, y, height e width, né? Que são aquelas propriedades que a gente precisa para fazer o corte da imagem. Mas a gente precisa também colocar a própria imagem aqui. Então vamos começar aqui por um style. Ok. A gente precisa de um background image, lembrando que aqui no style do React a gente precisa usar o nome dos atributos em camel case, tá? É um JSON padrão aqui, um objeto literal que a gente passa, então a gente precisa colocar um camel case e passar os valores como string, ok? A gente precisa passar background image em um URL. E aqui dentro a gente vai colocar o source. Né? A gente não extrai o source, extraiu o source aqui. É o source que a gente vai passar. Fora isso, a gente agora precisa fazer aquela nossa maracutaia do position. Né? No entanto, pessoal, os cortes eles precisam vir com valores negativos, porque a posição é assim, a posição ela começa sempre do zero aqui, e é como se você empurrasse a imagem e não a janela de corte. Então a janela de corte sempre está definida aqui, o que você empurra é a imagem e não o corte. Então você, para fazer um corte aqui onde a gente queria, que é nesse ponto aqui central onde a gente falou, isso aqui na verdade, se essa imagem tivesse 100 por 100, né? Aqui o total dela é 100 e aqui o total dela também é 100.
100%. Então a gente quer pegar do centro aqui, a gente tem 50-50. A gente teria que movimentar a imagem e não o corte. Então a gente movimentou negativamente 100 para 50 para cima e negativamente 50 para esquerda, né? Então aqui a gente teria nessa posição menos 50 e menos 50, tá? Para chegar nessa posição. A partir daqui a gente amplia aqui com o nosso width rate, beleza? Então vamos marcar dessa forma aqui. A gente vai passar para dentro dele o nosso current cut ponto x, nossa posição x, tá? Lembrando aqui do px, e current cut ponto y. Mas como eu falei, a gente está movimentando a imagem e não o ponto de corte. Então a gente precisa passar para ele aqui um valor negativo, ok? Esse valor sempre vai ser negativo. Continuando, agora a gente tem o nosso rate, e é bem parecido, ele já está no nosso current cut ponto rate px, e o width, mesma coisa, tá? Width aqui, current cut ponto width. Ó, beleza, pessoal. Isso aqui já vai mostrar a imagem no corte correto, ok? Uma outra coisa que a gente falou, que a gente tem um x e um y, então vamos colocar aqui, mas eu estava pensando nessas propriedades como sendo opcionais, né? Talvez, não sei, vamos, opcional, não sei se é opcional. Vai ser opcional nada. Isso é obrigatório. Se for preciso ser opcional, depois a gente muda. Então eu tenho aqui um left para o meu x e um top para o meu y, certo? A gente falou também que ele passaria um style aqui, né? Então vamos fazer um spread aqui de um style. Eu acho que é isso, pessoal. Acho que de certa forma a gente conseguiu avançar legal aqui, né? A gente tem algumas propriedades que a gente não precisou utilizar. Eu acho que a gente não vai utilizar por aqui essas propriedades. Então, por enquanto, vamos deixar assim, beleza? Uma coisa que a gente ainda não fez foi criar as classes. Então, vamos lá para o nosso SAS, né? Nosso SSS. Para a gente poder trabalhar com essas informações de left top, a gente precisa que os nossos componentes sejam do tipo position, ou relative ou absolute. Relativo ele ainda vai ter alguns problemas, porque ele não vai pegar realmente aquelas informações reais de x, y quando você quiser. Então eu prefiro trabalhar aqui com absolute. Tá? Assim a gente vai poder passar o XY de forma global, beleza? Então eu acho que basicamente por enquanto é o que a gente precisa, tá? É só definir o nosso position absolute. A gente também não criou nada lá pro Sprite Mapper. O Sprite Mapper, lembrando que ele vai ser um dos caras principais aqui. Então, eu estava pensando para ele, como ele é uma div e ele é de bloco, né? Uma div, ele é um elemento tipo block por padrão, um display block. Então, Sprite Mapper. Ele já tem um rate 100%, um width 100%, mas o rate dele pode
não corresponder, já que os elementos internos são do tipo absolute, então eles não vão aumentar o rate da div principal. Então vamos fazer ele pegar a tela inteira aqui com 100 virtual rate aqui. Beleza? Uma coisa que a gente não fez também é importar o CSS. Se não importar, não vai funcionar. Então, importar sprite.scss, beleza? E colocar aqui no sprite mapper também sprite mapper.scss. Eu não coloquei aqui não. SCSS. Ok. Então agora aqui vamos importar esse carinha e importar esse carinha aqui. Não quer vir não. Importar esse carinha aqui também. Importados todos. Vamos organizar nossos importes aqui, limpar algumas coisas. Eu prefiro sempre deixar o CSS isolado. Separo aqui também. O problema é que a minha ideia é sempre cisma em juntar na hora que eu dou o auto import nele, né? Mas por enquanto vamos deixar assim. Se ela cismar em juntar novamente, a gente vai lá e tira de novo. Então esses caras aqui todos separados, tá? Lembrando que a gente não exportou. Aqui na classe, aqui não haveria problema eu mandar um export default, né? Porque a classe consegue ter um próprio nome, não cai naquele problema que eu falei, da gente ter pelo menos algum nome aqui demonstrativo do que está sendo exportado. Então no classe a gente consegue fazer dessa forma. Eu vou exportar esse rect aqui, que a gente vai passar a usar aqui. Eu já defini, pessoal, alguns cortes aqui no outro arquivo, para a gente não perder tempo, tá? Então, eu vou criar aqui agora um array dos cortes, de todos os cortes daquela imagem, tá? E eu já explico para vocês como é que ficou. Tá aqui, ó. Esses são os cortes. Eu vou criar essas instâncias de rect. Ok, instâncias de rect no cuts. Isso aqui é o que? Então, a gente tem x, y, width, height, né? Então a gente começa, vamos imaginar que a gente começa com aquela imagem aqui. O primeiro cara é o botãozinho, né? Opa, fecha aí, diminui. Não ficou legal não. Deixa assim. A gente tem então aquele primeiro cara é o nosso botãozinho aqui, né? Esse botãozinho ele começou aqui um corte na posição x e y 0 e ele vai aplicar um width e um height e eu consigo fazer o recorte dele e é o que eu apliquei aqui, né? X e y 0, aí eu tenho um width de 75 e um height de 70, tá? Esse é o nosso primeiro corte. E para esse botão eu só tenho ele não tem uma animação, só tem um único elemento para esse botão. Aí, o que eu preciso fazer com isso? Eu preciso criar aquele nosso mapa de sequências, né? Aquele nosso mapa de sequências eu também tenho ele. Pronto, aqui, deixa eu copiar. Num outro projeto que eu fiz antes, né? Eu estava usando o TypeScript, como eu falei. Usei isso aqui para desabilitar alguns links que ele estava reclamando, mas aqui não vai precisar. Então aqui eu tenho algumas sequências. O que seria esse nosso primeiro índice do corte? Aqui, então, como eu falei, os nossos sequences são sequências nomeadas que tem um array que se refere aos índices de cada um dos cortes.
seja, para falar aqui, o refresh button é o índice 0 do nosso cuts, é esse cara aqui, não tem animação para isso, é só esse. Então quer dizer que refresh button é esse cara, né? Se eu for pro próximo, é um idle, é o T-Rexzinho parado, ele se refere a esse objeto aqui, essa imagem. Então, da mesma forma, eu tenho só um único elemento, um idle de 1. Agora, e aqui embaixo? O que é isso que eu fiz? Na verdade, ele era assim, tá? Ele é isso aqui. Esse é o nosso Flying Enemy, é o passarinho lá que a gente estava falando. São dois cortes que representam a sequência de animação dele, tá? Ele tem 2 frames. Então, eu coloquei aqui no nosso código o índice dos 2 cortes que representam essa animação. Se a gente for pegar aqui 0, 1, 2, 3 e 4, esses 2 cortes representam esses 2 pedaços da animação, tá? E por que aqui tinha um monte? Porque quando quando eu repito várias vezes, eu estou aumentando a exposição de um frame, a duração desse frame na tela. Lá na frente vocês vão ver que eu vou aumentar um pouco a taxa de quadros por segundo para a animação ficar um pouco mais fluida. Mas para isso eu tive que aumentar o tempo de exposição dessa animação aqui, nesse exemplo aqui, porque o passarinho, o pterodáctilo, né, ele mais parecia um beija-flor de tão rápido que ele batia as asas. Então, aumentando um pouco aqui a taxa de exposição dos quadros, ele consegue bater um pouco mais lento as asas, né? Isso acontece aqui também na hora que o dinossauro corre, tá? Então vocês vão ver isso aqui mais para frente, a sequência de animação 14 e 15, que seria essa aqui, essas duas aqui. Quer dizer, essas duas aqui, eu acho. Por aí. A gente vai descobrir tudo isso depois. Então, agora, vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar essas nossas variáveis aqui dentro do código para a gente ver alguma coisa acontecendo. Porque até agora a gente está fazendo um monte de código e não viu nada acontecendo. Vamos ver quantos erros vão estourar aí na nossa cara, né? Então, beleza. A gente vai pegar os nossos cuts, que é a primeira coisa, e aplicar aqui para a nossa variável cuts. Vamos lá, e aqui a gente tem os sequences. Vamos aplicar aqui também os nossos sequences. E aqui a gente tem um FPS. Vamos colocar um FPS de 24 por enquanto. Play pode ficar true. Eu vou colocar aqui a sequência do dinossauro correndo. Tá? Vai ser o nosso run. Agora uma boa altura, eu não sei, uma boa altura assim de cabeça. Vamos fazer um teste. Vou colocar aqui um 200 e eu vou colocar ele um pouquinho para o lado também, então 200 aqui também. Eu não implementei o hit ainda, né? Então vamos tirar o hit daqui. Vamos ver como tá ficando. Será que a gente precisa de todo esse aparato aqui de CSS? Acho que não precisa de tudo isso. Vamos deixar só o app. Enquanto fica só o app aí. O que mais que a gente tem aqui que a gente não salvou? Mais nada. Então vamos ver como é que tá ficando. O que será que quebrou aqui? Sequences is not defined. No app, onde tem sequences aqui. Sequences. Olha só, sequences. Vocês devem ter visto isso no vídeo aí, ficou reclamando comigo, me xingando a doidada, né? Porque eu escrevi errado. Mas eu não vi, me perdoa. Vamos ver como é que ficou aqui. Se eu fiz um Ctrl C, Ctrl V aqui também, vamos ver. Isso aqui é no Sprite Mapper. Sequences. Não, aqui tá certinho. Aqui eu escrevi certo. Então vamos ver o que mais. Props is not defined. É onde eu tenho. Aqui, peraí. Então aqui, ó.
props. Ok. Mas salvou. Vamos ver. Tcharam! Olha lá quem tá aí. É o nosso dinossauro já executando a sequência de animação, como eu falei, né? O que ele está fazendo aqui, pessoal? Vamos analisar agora tudo que a gente fez, tá? Vamos lá. A gente fez um Sprite Mapper, beleza? A gente fez um Sprite Mapper. Ele recebe essas propriedades e repassa essas propriedades para dentro do nosso Sprite, ok? Então, como ele faz isso? Ele pega, clona o próprio elemento dos childrens que ele recebeu, dá um construct nas propriedades dele e repassa essas propriedades, beleza? Quando ele repassa as propriedades, o nosso sprite recebe isso da seguinte forma. Ele pega todos, ele já vai conhecer o próprio source, a fonte da imagem, ele tem todas as sequências, todos os cortes e a própria sequência que ele está querendo renderizar. Aí também ele tem a sua posição, XY. Ok? Aí o que ele tenta fazer? Ele tenta encontrar dentro do mapa de sequências a sequência específica que ele está querendo. A partir daí, ele vai ter um array de índices. Esse array de índices, ele vai dentro dos cortes, faz um map desse array de índices e busca cada um dos cortes. Agora aqui ele tem uma sequência de cortes, ok? Ele tem uma sequência de cortes na mão. A partir disso, ele tem dentro dele uma variável de estado, que é o frame. É aqui que ele controla qual o índice do corte que ele vai exibir por vez. Tá? Ele fica mudando isso aqui. Já que a gente tem, no caso do nosso run aqui, vamos ver o caso do nosso run. No caso do run, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem um array de 6 posições, 6 elementos. E ele começa do índice 0 e vai até o índice 5, beleza? Então, o que ele tenta fazer aqui? Quando ele tenta executar o nosso loop, só lembrando, repassando esse código aqui, quando ele chega aqui e fala que ele está com o play ativo, ele executa o nosso método play. A gente nem precisa disso aqui. Acho que ele nem precisa disso aqui. Ele pode dar o play desde o começo. Tá? Esse aqui é o play que ele precisa dar desde o começo. E aqui o play é que ele vai realmente verificar se está ativo ou não. Então, quando ele começa, ele dá um play. A partir do momento que ele deu um play, ele verifica se a propriedade play está ativa. Se ela estiver ativa, ele vai para o método, vai chamar o método loop. Agora, independente dela estar ativa ou não, ele vai chamar um setTimeout que vai ser dividido pelo frames por segundo. 1 segundo dividido pela taxa de frames por segundo. Isso aqui quer dizer o quê? Se isso aqui for 24, que nem foi o que a gente definiu aqui, quer dizer que ele vai executar isso aqui numa fração de 24 frames por segundo. Tá? Então, ele vai repetir esse play 24 vezes por segundo. A partir daí, ele consegue interpolar entre os quadros, entre os cortes, ele consegue trafegar entre os cortes. Ele vai falar cada um do índice do frame, olha só, o frame aqui vai ser o índice do array de cortes, tá? E ele vai ficar incrementando isso até chegar no limite dos índices, né? No caso da nossa animação, ele vai chegar até 5 e depois volta até para 0 de novo. Como a gente falou ali na nossa divisão por módulo ali, ele consegue parar até o limite de 5 e depois ele volta para 0 de novo, né? Então é com isso que ele consegue ficar mudando a animação. A partir daí ele pega aquele array de cortes e muda a animação conforme o frame que está ativo naquele momento. Aí com isso ele vai e coloca lá a posição exata para criar aquela nossa ilusão de um corte, né? Ele cria aquela ilusão, ele modifica a posição do corte daquele quadro como a gente desenhou ali.
né? Ele modifica esse corte. O corte podia ser aqui em cima, no outro frame poderia ser aqui, no outro aqui embaixo, no outro aqui. E ele fica trafegando entre essa interpolação de frames, de quadros, né? E depois aqui ele tem com base a altura e largura do quadro, que não mudam nesse caso, né? Acho que são sempre os mesmos. Basicamente são sempre os mesmos aqui. Mas ok. A gente pode fazer alguns testes com isso, tá, pessoal? Vamos fazer alguns testes para ver se algumas coisas estão funcionando. E se a gente não tivesse play aqui? Se a gente não tivesse play aqui, teoricamente, a animação deveria ficar parada, né? Ele não deveria se mover. Vamos ver o que acontece. Realmente parou, né? A animação realmente parou. Isso é um excelente sinal. Quer dizer que está funcionando. Vamos voltar ao play aqui. Vamos diminuir isso aqui para 4 frames por segundo. 4 frames por segundo, ele vai mudar de frame a cada 250 milissegundos, tá? E sabendo que ele repete 3 vezes, então vai demorar quase 1 segundo para ele mudar para o outro passinho dele, tá? Mas vamos ver como é que fica. Olha lá. Exatamente como a gente falou. Bacana, né, pessoal? Bom, é isso aí. A gente continua no nosso próximo vídeo. O vídeo ficou longo pra caramba. Eu devo cortar ele em alguns vídeos para não ficar tão longo assim para poder subir. Mas não esquece aí de curtir o canal, se inscrever, dar uma olhada. Se você não entendeu muito o que aconteceu aqui, que é alguma coisa mais básica, a gente vai estar com um curso aí de React, tá? É um curso introdutório de React, criando uma aplicação do zero. Então vale a pena conferir, dá uma olhadinha lá e falou, fui.